Você já abriu aí, já está aí, leio na versão século 21, esse texto da Palavra de Deus, Provérbios 31, de 1 a 10. Palavras do rei Lemuel de Massá, ensinadas por sua mãe, que te direi, meu filho, que te direi, ó filho do meu ventre, que te direi, ó filho dos meus votos. Não entregues às mulheres teu vigor, nem teus caminhos às que destroem os reis. Não fica bem aos reis, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito do oprimido. Dai bebida forte ao que está morrendo e vinho ao amargurado, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Abre a tua boca em favor do mudo e em favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com retidão e fazes justiça aos pobres e necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Deixa a sua Bíblia aberta aí, queira Deus abençoar nossa palavra. Eu queria falar sobre gente que Deus usa, mas eu queria falar mais do que isso, eu queria falar sobre jovem que Deus usa. Lemuel foi um rei jovem, que marcou aquela sociedade, e deixou um legado grande, pelo exemplo e pelos conselhos que ele ouviu da sua mãe. Nós não temos muitas informações precisas sobre quem foi Lemuel. Nós sabemos que ele era natural de Massá. Massá foi um dos filhos de Ismael, que deu origem à cidade com o mesmo nome. A cidade, então, era uma cidade de um filho descendente de Ismael, chamado Massá. A cidade se chamava Massá, e se você não está lembrado, recordo que Ismael foi filho de Abraão com Agar, sua serva. Então, era um rei estrangeiro, porque em Israel e em Judá nunca houve um rei com esse nome. Alguns querem crer que se tratava de um pseudônimo de Salomão, mas é muito pouco provável. E se fosse Salomão disfarçado com outro nome, os conselhos que nós lemos aqui teriam sido dados por Batseba, sua mãe. Mas quase ninguém acredita nessa hipótese de Salomão. Lemuel marcou a sua geração. E nós precisamos de gente, e especificamente precisamos de jovens que marquem a nossa geração, mas não com coisas fúteis, passageiras, com abobrinhas. E cá para nós não faltam pessoas que estejam marcando a nossa sociedade com coisas fúteis e com abobrinhas. Mas gente que em nome de Deus marque a nossa sociedade na área social, na área política e sobretudo na área espiritual, como Lemuel fez. A gente entende que ele era jovem porque ele registra os conselhos da sua mãe, e os conselhos da sua mãe, eles falam de coisas típicas da vida de um jovem. E nesse texto nós temos algumas características de jovens que marcam em nome de Deus a sua geração. Primeira coisa que a gente vê, ele era consagrado ao Senhor. Aliás, Lemuel, o nome significa dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor. E nenhum jovem marcará a sua geração em nome de Deus, se ele não for consagrado ao Senhor. Desde o seu nascimento, ele foi consagrado, dedicado a Deus.
E como nós precisamos de gente assim. Eu tenho dito aos irmãos, e tenho dito aqui na igreja, nos momentos alegres de dedicação ao Senhor de crianças, ao consagrá-las a Deus por vontade dos seus pais, que não existe mágica. Alguns pensam que naquele momento, quando o pastor ora por aquela criança, que geralmente está no seu colo, que aquilo será suficiente para que ela seja guardada por Deus, para que ela seja uma bênção na família, para que ela seja bênção para a sociedade e nas mãos de Deus. Mas não é, irmãos, não é assim que funciona. A mãe de Lemuel não só dedicou Lemuel ao Senhor, mas investiu a vida inteira na formação espiritual do seu filho. E até hoje não é diferente. Ela não só apresentou seu filho ao Senhor, mas apresentou o Senhor para o seu filho, o que faz toda a diferença. Não vai surgir no nosso meio, nem na nossa sociedade, jovens que marquem nossa geração em nome de Deus, que não tenham sido investidos por suas mães e dedicados ao Senhor. Foi assim que aconteceu com Moisés. Ele, apesar de ter sido criado para se tornar faraó, nunca se esqueceu dos ensinos maternos. Foi assim que aconteceu com Josué, foi assim que aconteceu com Daniel. Lemuel, o dedicado ao Senhor, era o filho dos seus votos, versículo 2, olha para a sua Bíblia aí. A mãe deve ter dito a ele várias vezes: você, meu filho querido, você é o filho dos meus votos. Que bom saber, meu filho, que hoje você é rei, que você galgou todos os degraus da ascensão social, mas você não se desviou dos propósitos dos meus votos que eu fiz diante do Senhor. Você foi dedicado ao Senhor, você foi consagrado ao Senhor, você é um filho dos meus votos. E a gente conhece jovens que não conseguem ouvir uma mensagem, não conseguem ler a Bíblia, não conseguem fazer oração, jovens que não se envolvem com o ministério da igreja, não têm envolvimento nenhum. Eu me lembro de um dos sermões feitos pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele dizia mais ou menos assim, não estou sendo literalista: você quer um bom jovem para se casar, vê se ele está integrado na igreja, se ele senta e participa do culto, não é se ele está no culto. E ele falou, se ele senta lá atrás, abre o teu olho. Ele tem que estar sentado na frente, é isso que ele falava. Ó, de garotada aí, ó, cuidado, hein, tá? Se não basta vir à igreja, vê se ele está envolvido, tá? E o Gene Peterson, ele escreveu um livro chamado Memórias de um Pastor, aliás, um livro excelente. E ele conta que numa das suas igrejas, ele percebia que um adolescente chegava cheio de gibis do Batman, sentava lá atrás e ficava lendo os gibis do Batman, né? E aí ele dizia assim, ele trocava a glória da carta aos romanos pelas aventuras de Gotham City. E ele falou, não, mas naquela igreja, 2 irmãos marmanjos ficavam mandando zaps o tempo todo do culto, falando do movimento da Bolsa de Valores naquela semana. E uma irmã, para a surpresa dele, taquigrafava
toda a sua mensagem, sentava perto e taquigrafava. E ele falou, glória a Deus, alguma pessoa interessada. E ele achou que finalmente alguém prestava atenção nos seus sermões. Depois descobriu que era um treinamento para um concurso público que ela faria para taquígrafa. Mas Lemuel não. Lemuel era consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, gostava das coisas de Deus. Tinha sido alvo de um voto ao Senhor, e então estava envolvido com as coisas de Deus. Segunda característica de um jovem, de gente que Deus usa. Lemuel chegou ao topo da sua carreira, ele se tornou rei, ele chegou ao ápice. A mãe deve ter lhe dito o seguinte, meu filho, você conquistou o topo, você hoje é um homem de sucesso, você chegou ao último nível da carreira profissional, você galgou cargos, ascensão profissional, mas isso não lhe subiu à cabeça, irmãos. A sua ascensão profissional, social, não fê-lo esquecer dos princípios da palavra de Deus, como nos diz o versículo 5. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer a justiça aos oprimidos, para não suceder que bebam e se esqueçam que a lei determina e deixem de fazer a justiça aos oprimidos. E eu me lembro que alguns anos atrás, um pastor querido, foi diretor do Lar Batista em Itacajá. Naquela época, Itacajá fazia parte do estado de Goiás. Hoje faz parte do estado de Tocantins, fica a 350 quilômetros de Palmas, capital do Tocantins. E nós temos lá, ainda hoje, o Lar Batista de Itacajá, que é o único orfanato que existe hoje no Tocantins. Ele está lá há 82 anos, porque ele foi criado em 1941 pelos batistas brasileiros. E um dia, na porta do orfanato, deixaram um bebê. O diretor abriu o portão para sair e viu um bebê enrolado. Um missionário norte-americano ficou tocado com a situação daquela criança e resolveu adotá-la. Então, ela foi criada ali, junto ao diretor do Lar Batista. Tinha praticamente a mesma idade do diretor do lar e se tornaram amiguinhos. Brincavam juntos, brigavam juntos, faziam aquilo tudo. Tempos depois, aquele missionário que servia ali no lar, voltou para a América, passou muitos anos lá e finalmente resolveu visitar Itacajá com um filho já um pouco crescido. Então a esposa do diretor, vendo aquele garoto agora bonitão, todo bem tratado, filho de americano, volta-se para o seu filho e diz, está vendo, olha, aquele seu amiguinho que você jogava bola com ele, aquele amiguinho que você às vezes brigava com ele. E o garoto, agora norte-americano, volta e se diz assim, eu não sou mais de Itacajá. Eu ouvi isso, e às vezes, lá em casa, alguém falava alguma coisa, eu dizia assim, eu não sou mais de Itacajá. Mas é interessante o que é dito pela mãe de Lemuel. Você não se esqueceu da lei. Você não usou o cargo, você é rei, para apenas satisfazer os seus desejos. Você não usou o seu cargo para ter uma vida cheia de prazeres. E um jovem vai marcar a sua geração quando ele ascende social e profissionalmente, mas isso não mexe com a sua cabeça, porque aqui o cara é rei, mas continua dedicado ao Senhor. E quantas vezes a gente vê o cara que passou no serviço público, nível médio, para ser
carimbador de fichas e formulários no arquivo público e agora, por causa disso, esqueceu das coisas de Deus, esqueceu da casa de Deus, esqueceu da palavra do Senhor. É o sujeito que arrumou um emprego bom e se esqueceu da casa do Senhor. É o sujeito que começou a ganhar bem e se esqueceu dos princípios de Deus. E eu conheço muita gente, e eu vou dizer isso muito sentido, eu conheço muita gente que pedia oração aqui para passar em concurso. E nós oramos e essa gente passou. Passou pelos seus méritos, sim, mas passou pela graça de Deus. Passou, cresceu socialmente, profissionalmente, mas hoje está longe do Senhor e se esqueceu de Deus. Gente que abandonou o Senhor, ainda que diga, esse pessoal diga com letras garrafais que não está longe do Senhor, mas olhe bem como está a sua casa, olhe para a sua família, olhe para o seu relacionamento com a igreja, olhe para a sua vida de oração, olhe para a sua piedade, olhe para a sua fidelidade ao Senhor, e você vai perceber se ele está perto ou longe do Senhor. Um jovem marca a sua sociedade, a sua geração, quando ele investe a sua vida assim para crescer, cresça ao máximo que você puder. Cresça até o dia em que eu tenha que me anunciar, falar, olha, eu quero falar com doutor, professor, não sei o quê, fulano de tal. E você vai pensar 3 vezes se vai me receber, mas eu vou ficar contente que você cresceu. Mas crescendo, não se esqueça de Deus, que isso não mexa a sua cabeça. Terceira característica de um jovem a quem Deus quer usar nessa geração. Lemuel honrava a sua mãe. Lembre-se de que quem escreve esses conselhos aqui para o rei é a sua mãe. O cara é rei, e podia achar assim, não tenho que ouvir mais ninguém, mas a sua mãe está aqui lhe dando conselhos. E como rei, ele está ouvindo os conselhos dela. E uns fedelhos aí, começando a aparecer algum bigode na cara. Gente como Rubem Alves dizia, com síndrome de Sansão, porque começam a crescer os pelos. Já estão com o tupete erguido, não respeitam mais pai, não respeitam mãe, não respeitam mais ninguém, porque agora se acham gente. E se não respeita pai e não respeita mãe, como é que vão respeitar autoridades? Não vão. E se não respeita pai e não respeita mãe, como é que vão respeitar o Senhor? A Bíblia diz uma coisa que é uma lógica que se aplica aqui também. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. E esse rapaz, Lemuel, se tornou um orgulho para sua mãe, tanto que ela diz, é o filho dos meus votos. Mas ele respeita, tem amor à sua mãe, consideração por sua mãe. Você sabe que honrar pai e a mãe divide o decálogo. Nos 10 mandamentos, o 5º mandamento é honra teu pai e tua mãe. Quem quebra esse mandamento, quebra-o em relação a Deus, mas quebra-o em relação ao próximo também. E se você, irmãos, pensa que isso não é importante, isso é muito importante. Lemuel honrava a sua mãe, obedecia a sua mãe. Olha o que diz, versículo 1. Versículo 1 é um texto de difícil interpretação. Se você for a várias versões, elas estão diferentes. Algumas dizem, os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Palavras do rei Lemuel
a profecia que lhe ensinou a sua mãe, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Pode ser profecias, mandamentos, conselhos, o que você quiser. Eles não entraram por um ouvido e saíram por outro, porque ele gravou e aquilo foi marcado. E aqui a gente pode aferir se ele obedeceu ou não a palavra de sua mãe, que se tornou palavra de Deus. Obedecer de pai e mãe marca a nossa vida. Alguns ensinos dos nossos pais marcam a nossa vida. Eu não tenho muita virtude não, mas eu sou capaz de andar 5 quilômetros com um lixo na mão, porque não encontrei uma lixeira. E vou caminhando, e vou procurando, e vou procurando. E se eventualmente, numa circunstância muito difícil, eu falar, não consigo mais, não dá para andar, e jogo fora, ouço o meu pai aqui no meu consciente dizendo, não foi isso que eu lhe ensinei. Irmãos, ensinos que são importantes, e você se quebra um princípio bíblico, como esse princípio, o princípio lhe quebra também. Honrar pai e mãe é um dos ensinamentos de Deus, e Lemuel fazia assim. E olha que os ensinamentos dessa sua mãe foram eternizados, escritos como palavra de Deus, e aí a gente sabe que Lemuel os obedecia. Como é que nós podemos imaginar uma geração para marcar esse tempo, constituída de filhos desobedientes, que não honram pai e mãe, e que não estão nem aí para os ensinos de sua mãe? E a Bíblia mesmo vai dizer que o filho que não obedece o ensino de sua mãe, corvos virão e arrancarão os seus olhos. Está em Provérbios 30, versículo 17, que eu vou ler. É outro, não é esse texto aí não. Abre quem caçoa de seu pai ou despreza sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Versão linguagem de hoje. Sendo um livro poético, não literal, ele quer dizer o seguinte, quem não honra pai e mãe, vai vagar cego, sem saber onde ir ou o que fazer nesta vida. Olha a importância de se honrar pai e mãe. O rei Lemuel não só obedeceu, mas registrou os ensinos da sua mãe. Mas há uma coisa a mais. Jovem que Deus usa, gente que Deus usa, é um jovem que se afasta do mal. Já vimos que Lemuel significa dedicado ao Senhor. E agora nós temos uma informação, porque esse texto diz no versículo 1 que ele é de Massá. E esta informação não deve ser ignorada, porque Massá significa provação, fardo. Se você for a Êxodo 17, versículo 7, você vai notar um episódio em que surge esse termo Massá. Foi quando o povo que se rebelou contra Deus, provocou a Deus. Eles saíram do deserto, estavam caminhando pelo deserto em direção à terra prometida, foram caminhando, e não encontraram água, mas continuaram caminhando e não encontraram água. E então começaram a ficar com muita sede, começaram a reclamar de Moisés. Depois de reclamarem de Moisés, começaram a reclamar contra Deus. E como não aparecia água, eles começaram a pensar em apedrejar Moisés. E aquilo foi um fardo. Aquilo a Bíblia diz que foi uma provação, foi uma tentação, em que eles se contenderam com Moisés e com Deus, e Deus contendeu contra eles. E Êxodo 17, 7 diz assim, e chamou aquele lugar Massá, provação, tentação,
E Meribá, contenda, significa contenda, Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? E quando o povo se lança contra o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor também se voltou contra o seu povo. E aí nós vemos que Massá significa provação, tentação, fardo. E Meribá significa luta, contenda. E aquele lugar onde Moisés bateu com a rocha e veio água, teve o nome de Massá e Meribá. O que a Bíblia vai dizer é que é um moço que vivia numa terra chamada provação, tentação. Massá. Lemuel vivia em Massá. Vivia numa terra de tentação e de provação. E os jovens de muitas gerações, mas desta geração atual, têm vivido também em terras de tentação e de provação. É provação para todos os lados, para todos os gostos. É tentação na área do sexo, parece que Lemuel também foi tentado nessa área. Olha aí para a sua Bíblia, verso 3. Não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. A nova versão transformadora diz assim, a mãe diz para ele, meu filho, foge das mulheres que destroem reis. E eu tenho para mim, irmãos, a Bíblia não diz nada, que o que aconteceu com ela é que ela percebeu a vida do rei Salomão, que arrumou 1000 mulheres, e se perdeu com aquelas mulheres, e se tornou um idólatra. E aí, a mãe parou para pensar, meu filho é rei, vou dar esse conselho para ele também. Foge dessas mulheres que estão interessadas no seu dinheiro, que só estão interessadas no seu cargo, estão só interessadas no seu carro, estão interessadas no seu patrimônio. E a Bíblia diz que Lemuel fugia do mal, ele se manteve santo, dedicado ao Senhor. Ele tem tentação sexual, mas não deis às mulheres a sua força. Ele também é provado na área da bebida, irmãos. Meu filho, dê uma olhada aí no verso 4, olha o que ela diz no verso 4. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Esses que vivem bebendo serão andarilhos nessa geração. Às vezes, a gente vê jovens crentes formados na igreja, criados no evangelho, postando nas redes sociais, no Face, no Instagram, fotos deles cheios de bebidas. E eles mesmos, mais tarde, se tornarão alvos de choro. Certa vez, aqui na igreja, e de vez em quando isso acontece com jovens, aqui na igreja, um grupo de jovens postou na rede social uma foto deles todos bebendo e rindo. Chamei eles, e não fiz isso uma vez, chamei vários grupos, não uma, não duas, não 3 vezes ao longo desses anos todos. E como sempre faço quando vejo, eu percebi que eles estavam em determinado lugar, bebendo, curtindo, chamei e comecei a conversar com eles. E no meio daquela conversa, eu percebi que um daqueles jovens, o seu pai era alcoólatra. E eu falei com muito amor para todos eles, mas me virei para aquele jovem e disse assim, você deveria ser a pessoa que mais odiasse isso, porque você sabe lá dentro da sua casa, e ele sabia o que eu sabia, você sabe o que há lá dentro da sua casa, as consequências disso, e o seu pai começou assim.
A mãe de Lemuel disse assim: meu filho, se meta com a bebida e o seu reino cai. Se meta com a bebida e você não vai ser um bom rei. Sexo, bebida, materialismo, ostentação. E isso era muito comum para um rei. Ele tinha luxo, ele tinha ostentação, o rei tinha haréns. Mas Lemuel, essa é uma trilogia comum até nos dias de hoje: sexo, dinheiro e poder. Mas isso não foi capaz de derrubar Lemuel, porque Lemuel era um jovem santo, dedicado a Deus e que fugia do mal. Sabe, quando alguém honra o seu compromisso com Deus, ele vai passar por tentações. Nós que somos mais velhos passamos por várias tentações, mas Deus nos deu vitórias. E eu oro para que você não passe por tentações e ceda. Porque nós tivemos aqui nessa igreja uma pessoa que foi criada aqui nessa igreja, e na juventude abandonou e começou a beber, e se tornou alcoólatra, e durante 32 anos viveu bebendo e sendo registrado na 131 DP. Brigas, violência, e sua esposa orou 32 anos pela sua conversão, e Deus pôs a mão sobre essa pessoa, e ela se converteu, e eu tive o privilégio de batizá-la. Mas dizer para você, não cedeu à tentação, e a sua vida foi destruída por 32 anos. Irmãos, mas há uma outra coisa: Lemuel foi um agente transformador. Nós só teremos jovens que vão ser usados por Deus de uma maneira poderosa quando esses jovens foram um agente transformador. Versos 8 e 9. Olha o que diz os versos 8. Abre tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com retidão e faz justiça aos pobres e necessitados. Ele é rei e vai usar a sua influência para fazer diferença na sua geração. Ele vai ser boca para o mudo, para o desamparado. Ele vai usar a sua influência política, o seu prestígio, os seus saberes, a sua boca, para transformar a sua sociedade. Lemuel influencia e não é influenciado. Cadê os jovens desta geração? Cadê os jovens que usam a boca para abençoar os outros? Que usam a sua ascensão social para influenciar a sociedade? Que usam as suas conquistas materiais para abençoar o mundo? Que usam os progressos que têm para abençoar os outros? Eu tive um jovem crente fazendo medicina em Lisboa, foi minha ovelha. E um dia os colegas estavam na turma projetando o que eles iam fazer no futuro. Um ia ter isso, um ia fazer outra coisa, e ele disse assim: vou ser médico missionário na África. Parecia um ET. Todo mundo riu dele. Que? Você vai ser médico missionário? Você está doido? E ele era saco de risada da turma. Todos riam, todos zombavam, todos faziam bullying, todos zoavam. Mas quando aqueles colegas daquela turma entravam em crise, sabem quem eles procuravam? Procuravam ele, na surdina, na encolha. E eu, lá na igreja onde eu era pastor, muitas vezes orei com esses colegas pedindo por sua mãe, pedindo por seu pai, pedindo por sua família, através do testemunho daquele que disse para eles que seria médico missionário na África. Lemuel usou a sua posição, a posição a que chegou, rei, para ser um líder da sua geração. Usou o seu ofício para transformar e não para ostentar.
E como é que você está usando as bênçãos que Deus tem lhe dado? Para se autopromover ou para reconhecer a bondade de Deus na sua vida? Estou caminhando e chegando ao fim. Lemuel podia ter um harém, como era comum naqueles dias, mas ele buscou uma mulher virtuosa. No versículo 10, a sua mãe lhe dá um conselho: mulher virtuosa, meu filho, quem a achará? O seu valor excede as joias preciosas. A mãe lhe disse: meu filho, quando você for casar, e você já é rei, e você chegou ao topo social, quando você for escolher uma família, quando você for escolher uma mulher para ser a mãe dos seus filhos, quando você for escolher um homem para ser o pai dos seus filhos, cuidado para você não se embriagar com a beleza feminina. Eu digo feminina porque homem, por melhor que seja, a gente diz assim, é bonitinho, cara, não é isso? Né? Cuidado para você não perceber se essa pessoa linda, linda, linda tem virtudes. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 11, 22, o seguinte: a mulher bonita, mas indiscreta, é como o anel de ouro em focinho de porco, como joia de ouro no focinho de uma porca. Outra versão: assim é a mulher formosa que não tem discrição. É mulher bonita, mas fútil, bonita, mas espalhafatosa. E o que a mãe de Lemuel diz é o seguinte: meu filho, se você se encantar com a beleza da pessoa, mas se esquecer de olhar se ela tem virtudes, é como você colocar joias preciosíssimas no focinho de um porco. Isso porque, como você sabe, a inclinação natural de um porco é lama. Quando for escolher um namorado, uma namorada, dê mais atenção aos valores que ele tem no coração. Quais são os seus valores morais? Quais são os seus valores éticos? Quais são os seus valores espirituais? E olhe mais para isso do que a beleza, sabe por quê? Beleza é passageira. Beleza é vã, é vaidade. É sopro, é vácuo, é vazio, é uma vacuidade. Estou piorando, em vez de melhorar, eu vou meio piorando. É isso. Escolha uma esposa pelas virtudes e não só pela sua aparência. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se der para conjugar beleza e virtude, pega que é de Jesus. Tá? Mas presta atenção, presta atenção. Cuidado, porque o diabo sabe plagiar muito bem, tá? O que tem de mocinha por aí, com corpo curvilíneo, mas com padrões morais desastrosos, não está no mapa. Então, cuidado. É aquele garotão marombado, mas um ovo de Páscoa. Bonito por fora, você abre, oco por dentro, né? Então, preste atenção. Quem é que Deus quer usar nessa geração? Quem é que Deus quer usar nessa geração? Qual é o jovem que Deus quer usar nesta geração? Jovem que olha para a sua vida, olhando para a sua vida, busca um cônjuge, uma mulher que seja alguém que tenha valores que você possa ser abençoado e abençoar. Deixa eu terminar antes que diga em glória. Se você quiser ser um jovem que abençoa essa geração, ame a palavra de Deus. Irmãos, olha o que é dito no versículo 5, mas eu relembro o Salmo 19, versículo 19.
como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra, observando a tua lei? Lemuel se tornou um exemplo para a sua geração. E eu chego à conclusão que só se consegue ser um jovem que vai inspirar espiritualmente essa geração em Jesus Cristo. É em Cristo Jesus, só em Cristo, que nós podemos nos assemelhar a Lemuel. É a graça de Jesus que nos faz atrair a palavra, que nos faz querermos ter valores santos para a nossa vida, que nos faz dedicados ao Senhor. E se você não tiver Jesus, você não vai conseguir. E nessas horas a gente pode se lembrar daquilo que Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. E isso se aplica também quando você quer ser usado por Deus. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que era um filho na fé, jovem, e deu o seguinte conselho a Timóteo. Diz assim: não despreze, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. É uma fase tão bonita da juventude, que ninguém a despreze. Mas ele diz: torna-te padrão no meio dos fiéis. E ele está dizendo: torna-te padrão no meio dos maconheiros, não. Mas está dizendo: torna-te, você que é jovem, padrão no meio dos fiéis. Os fiéis vão olhar para você e vão dizer assim: caramba, esse garoto é um garoto de ouro. Essa menina, vou dizer, é uma joia. E os crentes vão dizer que elas são maravilhosas. Ele não diz: torna-te padrão na roda dos escarnecedores, não. No meio dos fiéis, que os fiéis olhem para você e vejam e fiquem impressionados com a sua vida. No meio dos fiéis, torna-te modelo, padrão. E deixa eu terminar, e curiosamente não vou falar para você, jovem, agora, mas vou falar para os pais dos jovens. Quero terminar falando para os pais. Por isso que, em vez de falar jovens que Deus usa, botei gente que Deus usa. Como está seu filho e sua filha, meu querido? Seu filho tem trazido orgulho para você, não como um profissional competente, porque isso traz orgulho, mas também como um bom crente em Cristo? Seu filho, seus filhos têm trazido para vocês, pais, um santo orgulho, porque eles são bons crentes naquilo que eles fazem, na carreira que eles abraçaram? E eu quero fazer essa pergunta para trazer muita esperança também para você, pai, para você, mãe. Não há casos perdidos para Jesus. Porque Deus pode começar uma nova história, pode começar uma nova história com você, jovem. Com 18 anos, Deus mudou o trajeto da minha vida para eu me consagrar a Deus. Até 18 anos, a minha vida era mais oca do que não sei o quê, então há esperança. Mas uma segunda coisa, Deus pode também fazer uma nova história na vida dos seus filhos. Deus pode fazer uma nova história na vida da namorada do seu filho, do namorado do seu filho. Namorado da sua filha. Olha aí, irmãos. Deixa eu consertar aqui, estamos lá. Namorado da sua filha, namorada do seu filho. Ponto. Tá bom? E ainda que hoje os filhos estejam na pior, ainda que estejam vivendo pior do que tudo que você sonhou sobre o seu filho, há esperança. Ponha o joelho em terra. Ore, 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 ore. No dia em que
eu disse para minha mãe, com 19 anos, vou para o seminário. Ela tomou um susto, mas ao mesmo tempo, ela disse assim, orei esse tempo todo, estou orando há mais de 20 anos, por um filho, para que ele seja pastor. Ore, para que Deus levante uma geração comprometida com os valores do reino, a partir do seu filho, a partir da sua filha. Uma geração que faça diferença na nossa sociedade. Lemuel era rei e sua mãe estava lhe ensinando até como escolher uma namorada. Consagre o seu filho ao Senhor. E essa mãe dizia, é o filho dos meus votos. Eu consagrei esse meu filho ao Senhor. Eu consagrei essa meu filho ao Senhor e eu vou continuar orando para que os votos que eu fiz se cumpram na vida dele. E temos um Senhor capaz de fazer muito mais além do que pedimos e que pensamos, para que se cumpra a vontade dele e que haja glória a ele na igreja. Jovens, olhem para Lemuel, se vocês querem ser bênção nessa geração, olhem para as virtudes deles. Pais, orem por seus filhos, para que sejam filhos devotos, que abençoam a vida deles, mas abençoam também a sua geração. Vamos orar, baixe a sua cabeça. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é misericordioso. E te damos graças pelo poder do Evangelho. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Te damos graças porque temos exemplos na nossa história como igreja, de jovens que outrora andaram completamente alienados à fé e foram atraídos a Jesus e tiveram suas vidas transformadas e hoje são bênção no reino. Te dou graças, Senhor, porque esse é o teu propósito, não para um jovem apenas, mas para a juventude da nossa igreja, para os adolescentes da nossa igreja, que eles se dediquem ao Senhor, tenham uma vida santa, que eles possam assumir no seu coração os valores que alegram o teu coração, e que isso traga alegria ao teu reino, mas mais do que isso, eles se tornem bênção no trabalho onde estão, na escola onde estudam, nos amigos à sua porta, que eles possam ver as marcas da tua presença nas suas vidas, e isso seja suficiente para o Senhor fazer uma revolução no nosso meio, para a glória do Senhor. Oramos, ó Deus, pedindo essa graça, em nome de Jesus. Amém.